já começou a se perguntar: o rendimento vai cair? O desconto continua interessante? A carteira está mais arriscada? E principalmente, esse fundo ainda paga bem ou está vivendo de fama? Hoje vamos analisar o relatório gerencial de março de 2026 do IRM11 com mais profundidade. O fundo distribuiu R$ 0,75 por cota. Não é aquele rendimento que faz você sair comprando bolo para comemorar, mas também está longe de ser um susto. Veio bem alinhado com o resultado caixa, com uma pequena diferença sendo direcionada para a reserva, que agora acumula aproximadamente R$ 0,03 por cota. Não é uma reserva gigante, mas já é aquele troco guardado que pode ajudar quando o mês vem mais apertado. Quando olhamos o histórico recente, o fundo vinha distribuindo valores entre R$ 0,69 e R$ 0,89 nos últimos meses. Ou seja, existe uma oscilação natural, mas o patamar médio continua consistente. Isso mostra que o fundo não tem um rendimento totalmente linear, porém mantém uma média interessante ao longo do tempo. A cota está em torno de R$ 65,77, enquanto o valor patrimonial está próximo de R$ 83,48. Isso significa que o fundo segue negociando com um desconto relevante. Em termos simples, o mercado continua olhando com certa desconfiança, mas ao mesmo tempo isso eleva o dividend yield de mercado para algo próximo de 14% ao ano nos últimos 12 meses. É aquela situação em que o investidor vê desconto, rendimento alto e começa a suspeitar que o mercado sabe algo ou apenas está sendo pessimista demais. O tamanho do fundo também chama atenção. O patrimônio líquido está na casa de 2,94 bilhões de reais, com mais de 35 milhões de cotas emitidas. É um fundo grande, com boa capacidade de diversificação. Ao mesmo tempo, fundos desse porte não fazem movimentos bruscos. Então, a gestão precisa ajustar a carteira de forma gradual. Em relação à alavancagem, o fundo possui cerca de 2,1% do patrimônio em operações compromissadas reversas, a um custo médio de CDI mais 0,41%. É um nível baixo, praticamente controlado. Não é o tipo de fundo que depende de alavancagem para gerar rendimento, que reduz o risco estrutural. Falando da carteira, aproximadamente 78,4% está alocado em CRIs, cerca de 19,1% em outros FIIs, e o restante dividido entre caixa e outros ativos. Ou seja, a espinha dorsal continua sendo crédito imobiliário. O caixa gira em torno de 3,5%, mantendo liquidez para novas oportunidades. A carteira de CRIs é bastante diversificada, com mais de uma centena de operações. O maior ativo representa menos de 3% do patrimônio, o que reduz risco de concentração. A maior parte das operações está indexada ao IPCA, representando cerca de 67,8% do patrimônio, seguido por posições em CDI+, IGP, M e taxas prefixadas. A taxa média da carteira gira próxima de IPCA mais 10%, com duration ao redor de 3,5 anos. Isso mostra que o fundo ainda carrega operações com taxas atrativas, especialmente considerando o cenário atual. Quando olhamos a exposição setorial, há uma diversificação relevante. Destaque para a geração distribuída de energia, logística, shopping centers, loteamentos residenciais, crédito estruturado e saúde. Essa pulverização reduz o impacto de eventuais problemas em um único setor. Outro ponto importante é o tipo de risco. Cerca de 59% das operações são classificadas como concentradas e 40% pulverizadas. Já em termos de estrutura, a maior parte está em séries seniores, o que tende a oferecer maior proteção em caso de estresse. Sobre movimentações, a gestão continuou ativa. Houve alocação no CRI CACHMI 21, com cerca de 1,6% do patrimônio a uma taxa de IPCA mais 10%. Também ocorreu integralização final do CRI Portofino, com taxa de IGPM 105%. No mercado secundário, houve compras relevantes como CRI HGBS, Jardim Sul, com IPCA
mais 8,5%. Aumento em Socicam, com Ípica, mais 11%. E reforço em posições como Access e Faro Energy. Esses movimentos mostram que a gestão está buscando melhorar o carrego da carteira, trocando ativos e aumentando exposição em operações com taxas mais interessantes. Na carteira de FIIs, que representa cerca de 19% do patrimônio, também houve mudanças. Foram feitas trocas envolvendo novos ativos como CPSH11 e ERA11, com reconhecimento de ganho de capital. Além disso, houve redução em posições como RBH, Y11, HDUF11 e encerramento de algumas exposições menores. O impacto dessas movimentações foi positivo, com aproximadamente R$ 0,03 por cota adicionados ao resultado do mês. Não é algo gigantesco, mas mostra que a reciclagem da carteira vem contribuindo. Entre os pontos positivos, o primeiro é o desconto relevante em relação ao valor patrimonial. O segundo é a forte diversificação da carteira. O terceiro é a taxa média ainda atrativa dos CRIs. Outro ponto importante é a baixa alavancagem. Além disso, a gestão segue ativa, reciclando ativos e gerando ganhos adicionais. Nos pontos de atenção, o rendimento apresentou oscilação ao longo dos últimos meses. A reserva ainda é pequena, o que reduz a capacidade de absorver impactos maiores. Existem também alguns ativos em monitoramento, como operações em negociação ou processos judiciais que precisam ser acompanhados. Outro ponto é que parte da carteira envolve operações estruturadas e pulverizadas, que exigem acompanhamento constante da gestão. Não é uma carteira simples, mas a diversificação ajuda a equilibrar o risco. No geral, o fundo continua com um perfil interessante para a geração de renda. O desconto chama atenção, a carteira é robusta e a gestão segue ativa. Não é perfeito, mas também não apresenta deterioração relevante. É aquele tipo de fundo que não costuma fazer barulho, mas continua trabalhando nos bastidores. E agora eu quero saber sua opinião. Você tem IRM 11 na carteira? Tá aproveitando esse desconto? Acha que o rendimento se mantém nesse patamar? Obrigado por acompanhar até aqui. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva, deixe o like e nos vemos no próximo vídeo.